Eu vou chamar agora a Fernanda Manhota. Olha, Manhota, o que você nos traz, né? O que significa para você a escolha desses auxiliares, desses assessores ministros, né, que a gente chamaria aqui no Brasil, que foram escolhidos para participar dessa reunião, que seria 1 a 1 apenas, né, só Trump e Putin, e agora será 3 a 3. Pois é, Débora, acho que o elemento que une, né, dos dois lados essa escolha, como a gente tratava, é a questão da lealdade e da absoluta confiança. Então, tanto Putin quanto Trump escolhem figuras que fazem parte do seu círculo mais próximo e com quem eles têm uma certa afinidade, um compartilhamento mais direto de opinião. Tanto do lado russo quanto do lado americano com Trump, nós temos um processo decisório que tem sido cada vez mais concentrado em torno do líder, né? Quer dizer, por mais que existam burocratas, diplomatas, especialistas, corpo técnico e tudo mais, a palavra final em casos de elevada sensibilidade e particularmente no caso da guerra da Ucrânia, nos dois casos recai sobre a figura, né, muito personalista de cada uma dessas lideranças. Então, eles sabem que vai depender muito da sua sensibilidade individual, né, Trump e Putin, no decorrer dessa conversa, mas também que eles precisam ter ali pessoas com quem eles têm uma certa cumplicidade construída. Do lado russo, particularmente, eu estava destacando o fato de que são diplomatas muito experientes, que serviram em diferentes contextos e há muito tempo. É bom destacar também que a formação, tanto do Lavrov, né, quanto do Ushakov, vem de uma das escolas diplomáticas mais respeitadas da Rússia, né, a MAGIMO, que é conhecida como talvez uma das escolas de elite mais antigas e bem reputadas do país. Eles têm, historicamente, muita experiência, tanto Lavrov quanto Ushakov, em assuntos internacionais ligados particularmente aos Estados Unidos. Como eu disse, Ushakov foi diplomata servindo em Washington durante quase 10 anos, né? Então é alguém que já viveu os Estados Unidos e os seus processos domésticos de perto. O Lavrov, como também já citei, o chanceler, talvez um dos mais antigos no cargo do mundo, ele está no cargo aí há mais de década. Ele protagonizou no passado cenas muito emblemáticas dessa tentativa de reengajamento entre Estados Unidos e a Rússia. Talvez um dos elementos ou momentos mais marcantes, Débora, o pessoal vai se lembrar, foi uma foto tirada na época com a então secretária de Estado Hillary Clinton, em que eles se encontraram em São Petersburgo, em um hotel que virou, inclusive, um marco na cidade, e eles juntos protagonizaram aquela cena em que a Hillary Clinton apresenta um botão desses mesmo que a gente aperta, um botão vermelho, e ali, no momento da foto, Lavrov aperta esse botão. A foto entrou para a história como sendo um momento de reset dessas relações bilaterais. Relações que, como a gente sabe, têm sido marcadas por idas e vindas, quer dizer, já foram muito difíceis no período da Guerra Fria, ainda no contexto soviético, depois tiveram um momento de relativa aproximação, mas desde o início do século XXI continuam esbarrando em uma série de questões de fundo bastante difíceis, né? Mesmo esse momento histórico que eu citava entre Lavrov e a secretária Clinton acabou logo depois sendo engolido pela Ucrânia, né, no contexto da Crimeia em 14 e depois mais tarde no contexto do Donbás. Então a gente está falando de uma nova tentativa, de uma nova estratégia de aproximação que coloca também os russos num momento que lhes por alguma razão interessante, até porque, Débora, eu estava aqui levantando as informações mais atualizadas. Olha, só pensando em termos econômicos, para quem está nos acompanhando ficar na mesma página, a gente tem efeitos bastante objetivos das sanções impostas pelo Ocidente, os Estados Unidos principalmente, contra a Rússia, do ponto de vista da economia russa. A economia russa sofreu, desde o início das sanções em 2022, uma queda expressiva no seu PIB,
controle. A gente tem a inflação para cima de 2 dígitos já há alguns anos. A gente tem redução da renda real disponível. A gente teve uma queda expressiva da exportação de energia, que é um dos principais insumos, né, o petróleo e o gás russo para a Europa, principalmente, afetando a capacidade de investimento da Rússia. A gente tem um impacto enorme, não só de consumo dessa população, que ficou cada vez mais isolada do resto do mundo, com várias empresas deixando de praticar serviços e oferecer produtos na Rússia, né, ficando então proibidas, sancionadas em relação a esse trato, como também a gente está falando de impactos diretos no setor de tecnologia, que inclusive abastece do ponto de vista da inteligência o campo militar. Então, a Rússia chega a esse encontro ciente de que não dá para prolongar a guerra para sempre, porque os efeitos têm sido também para eles objetivamente danosos. Quem é que está segurando a onda da Rússia, né? Por que a Rússia não foi à falência, digamos assim, com todo esse isolamento? Quem segura a onda da Rússia desde o início das sanções é a China. A China se aproximou muito da Rússia, estabeleceu vários acordos de parceria estratégica, tem sido um provedor econômico ali, mantendo a dinâmica de trocas comerciais com a Rússia, mas a gente sabe que também a China faz isso, não por necessariamente um alinhamento político-ideológico com Putin, né? Mas porque existe do lado chinês uma preocupação em manter a estabilidade na Rússia, para que, eventualmente, isso não afete também a China. Existe na China, Débora, uma leitura de que uma Rússia enfraquecida, uma crise do regime na Rússia, poderia criar uma espécie de espalhamento da crise para a região e, portanto, abalar as estruturas políticas também da China, que não é o que o presidente Xi deseja. Então, tudo ali tem sido cercado de um certo grau de pragmatismo. E é um pouco essa a palavra de ordem do dia. O presidente Trump vai tentar bater na tecla de que não dá para levar essa guerra adiante, porque, afinal de contas, os constrangimentos econômicos, como eu citei, são grandes, os constrangimentos militares também são significativos, não dá para abastecer essa máquina indefinidamente. E do lado ucraniano, ele já tem falado isso em outras ocasiões com o presidente Zelensky, ele sempre chama Zelensky ao que ele chama de uma objetividade pragmática, né? Inclusive, por isso muita gente acha que Trump vai inevitavelmente acabar aceitando a ideia de colocar na mesa cessão de território. Ele já deu a entender várias vezes que ficou difícil para a Ucrânia não ceder nenhum território. Houve até um buzz, viu, Débora, hoje pela manhã em Washington, mas agora a gente precisa avaliar com calma para saber se isso é fato ou apenas especulação, de que talvez uma possibilidade fosse deixar não os russos escolherem o território a ser mantido com eles, mas os próprios ucranianos. O que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do que eu tenho acompanhado da Ucrânia, não me parece algo fácil de ser aceito pelo lado ucraniano, né? Quer dizer, você escolhe se você entrega um filho ou outro filho, né? Quer dizer, é uma lógica meio Rei Salomão, que não sei se funcionaria. De qualquer maneira, o Trump está indo por essa linha do pragmatismo absoluto, assumindo que as partes são detentoras de capacidades diferentes e que não dá para negar a realidade objetiva dos fatos. Eu diria, portanto, que esse encontro com essas figuras ao redor, como você me perguntou, é um encontro que mostra uma grande boa vontade no sentido de encontrar termos que façam sentido para o outro lado. Eles buscaram se aproximar de pessoas da sua absoluta confiança, que conhecem a sua agenda política e o seu tipo de tomada de decisão e que seriam capazes de ler com muita cuidado e sofisticação o que está tentando dizer o outro lado. Não me parece uma conversa apenas para foto, me parece de fato uma tentativa de engajamento. A questão continua sendo aquela: engajamento com vistas ao interesse de quem? Essa é a pergunta que a gente só vai saber quando eles falarem alguma coisa, viu, Débora?